muita luz, muita paz esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos falar um pouquinho, conversar, né, sobre o dízimo. Eita, assunto polêmico, né? Muito polêmico. Geralmente muita gente critica, outros apoiam, né? E outros mistificam o dízimo. Mas qual seria a minha visão acerca do dízimo? É isso que eu quero comentar com você acerca do dízimo, né? Um meio de parceria com Deus. Você vai ver como o dízimo é interessante. Algumas pessoas mistificam demais o dízimo, outros criticam demais o dízimo, mas na verdade, qual seria a nossa postura perante o dízimo? O que é o dízimo? Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada. Você pode ler em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Coríntios 9, 7. Diz assim, ó, como está escrito, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vou repetir para vocês essa última parte. Diz assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O que é o dízimo? Ser dizimista, ofertante, é tornar-se parceiro de Deus, né, em seu reino. O reino de Deus neste mundo necessita de finanças. Tudo nesta vida necessita de finanças, né? Embora que toda moeda tenha seus dois lados, existem também alguns aproveitadores. Mas, queira ou não, o mundo espiritual, o reino de Deus, necessita de finanças. A igreja é uma instituição que tem sobre o dízimo e as ofertas as verbas necessárias para a sua existência. Ela possui também a autoridade, em nome de Jesus, de abençoar os que ofertam e os que dizimam. Então, a Bíblia mostra, né, que a igreja pode abençoar uma pessoa que oferta, que dizima. A maior oferta que Deus quer da sua vida é a sua própria vida. Olha só que coisa. A maior oferta que Deus quer de você não está dentro do seu bolso. A maior oferta que Deus quer de você está dentro do seu coração. Agora, o dízimo é importante, sim. A contribuição tem que ser voluntária, de coração, porque Deus ama quem ajuda de coração. Não por necessidade, por medo, por ameaças. Porque hoje, muitas vezes, a pessoa mistifica isso. E são tantas as ameaças que as pessoas são até obrigadas a dar o dízimo. Se você não der o dízimo, Deus vai te punir. Olha, se você não gastar o dinheiro com o dízimo, vai ter que gastar com remédios. Olha, se você não der o dízimo, você vai falir. Isso é uma ameaça. Isso é antibíblico. Isso revela o interesse de alguns em obter mais dízimos. E a medida do ter é como a Bíblia diz, nunca enche, né? Nunca enche. Mas a igreja necessita, sim, de ter dizimistas e ofertantes, para que ela exista nesse mundo, no mundo civil. Então, a principal contribuição que você pode dar a Deus está no seu coração. O dízimo foi criado antes da lei, com o pai Abraão, em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis 28, 12. Onde Abraão levou para Melquisedeque e deu a ele o dízimo. Ou seja, não foi Moisés que criou o dízimo, não foi a lei que criou o dízimo. O dízimo existe antes da lei, segundo as Escrituras, ele existe na época de Abraão, na aliança abraâmica. E Abraão dava o dízimo, e deu o dízimo a Melquisedeque, não por obrigação, mas ele deu por fé, por amor. E é isso que você tem que fazer também. Dar o seu dízimo por fé e por amor. No Novo Testamento, né, nós encontramos na aliança de Moisés,
o dízimo foi instituído. Levítico capítulo 27, versículo 32, Malaquias 3:10, que é muito usado, né? O texto do Novo Testamento também fala sobre isso em Lucas 18, 12, Hebreus 7, 2, 5 e 9, né? O dízimo é a 10ª parte do lucro que você possa ter. Ou seja, é uma maneira de você devolver para Deus aquilo que Deus lhe deu. Porém, né, o dízimo veio para abençoar as pessoas e não para amaldiçoar. O que acontece é que as pessoas, querendo aumentar o lucro de suas igrejas, ou seja, a receita, porque toda igreja precisa de receita, eles começam a utilizar a Bíblia com ameaças. Se você não der o dízimo, olhe, se você não der o dízimo, Deus vai te pegar. Aí o cavalo, meu Deus do céu, eu dou, né? E não é por aí. O dízimo é como um beijo. Tem que ser dado por amor e não pela dor, não por obrigação, né? O dízimo existe para abençoar a sua vida. Os assombros são feitos em nome do dízimo. Falência, doença, pobreza, inferno. Já houve até casos de pastores de dizer que quem não dá o dízimo irá para o inferno. Ele utilizou e disse assim: quem não dá o dízimo é ladrão. Usou Malaquias, né? Então quem é ladrão não vai para o céu. Então ele chegou a essa conclusão e lançou sobre a igreja essa teoria dele. O resultado na igreja dele foi catastrófico. Ele esvaziou a igreja dele. As pessoas foram embora. E depois ele ficou dizendo que era o diabo que tinha feito as pessoas irem embora. Mas não foi o diabo, foi a boca dele. Aonde é que está na Bíblia isso? O dízimo na graça é voluntário, é pela fé. Em Israel, o dízimo também era um imposto cobrado em Israel, quando o Estado e o templo eram um só. Os bancos nasceram dentro do templo de Israel. Então temos que analisar a questão para depois a gente não colocar um peso sobre as costas dos outros que nós mesmos não podemos nem queremos carregar. Algumas pessoas nunca foram dizimistas, mas depois que se tornaram pastores, ficam exigindo o dízimo dos outros, né? É um privilégio dar o dízimo. É uma prova que você não é mesquinho. É uma prova que aquela pessoa, ela se preocupa com as coisas de Deus e não somente com as suas próprias coisas, né? A Bíblia diz que Deus dará uma boa medida recalcada, uma medida cheia, transbordante, porque é a lei da semeadura. Quem semeia muito, muito ceifará. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Mas não, o que acontece com o ser humano, que com o ser humano, quando não é 8, é 80. Ou seja, ele, quando não é pouco, é muito. E a medida de Deus não é por aí. Nem é muito, nem é pouco, é o suficiente. Então, a questão da viúva, em Lucas capítulo 21, versículo 3, é muito citado. A viúva deu tudo que tinha no bolso. A Bíblia diz aquilo ali, que mostrou que ela valorizou. Os ricos davam do que sobejavam. Mas a viúva, ela valorizou aquele momento e deu aquela moedinha que estava no bolso dela. Mas a Bíblia não diz que a viúva vendeu a sua casa para dar no templo. A Bíblia não diz que ela vendeu as cabrinhas que ela tinha para dar lá no templo, né? Ou que ela desfez de tudo para dar lá no templo. Não. A Bíblia não diz isso. Então, o que acontece é uma amplificação. A igreja precisa de dinheiro? Precisa. E você precisa ajudar? Precisa. Se você ajudar, você será abençoado. Tudo aquilo que o homem ceifar, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. E se você planta, você dá com alegria, com amor, você ceifará de Deus coisas boas, uma medida maravilhosa. Você ceifará do Criador, porque você fez de coração. Não dê o dízimo com medo ou por obrigação, dê por amor. É como uma esposa que beija o esposo, não porque é obrigada a beijar, mas porque ela ama o esposo. Então, dê o seu dízimo na igreja, não porque você é obrigado a dar, porque Deus vai te matar ou que vai falir, não. Porque se fosse assim, Deus seria muito mal. Porque tem gente que nunca deu nada para a igreja e é podre de rico. E tenha cuidado com essas associações. Os Estados Unidos é rico porque é evangélico. O Japão também é rico e não é evangélico. Essas associações
são muito perigosas. Porque as pessoas buscam um radicalismo louco. Eles buscam uma associação louca. Ah, fulano é abençoado porque ele dá o dízimo. Eu conheço centenas de pessoas que não dão dízimo. Tem 5, 6 mulheres e é podre de rico. Não sente uma dor numa unha. E conheço crentes que dão dízimo e não são ricos. E às vezes tem até alguns problemas de saúde. Veja vocês, cuidado com essas associações loucas. Você dá o dízimo, é você devolver aquilo que Deus te deu. Com alegria, com amor. Não é, eu vou dar para receber mais, não. Você vai semear. Olha o sentido do dízimo. Não é a questão do somente dar, mas o sentido do coração em dar. Né? Vamos continuar falando sobre isso? Sobre a questão do dízimo? Muita luz e paz sobre você. Continuando falando acerca do dízimo, né, e das ofertas, como na primeira palestra que falamos, né, o dízimo, você tem que entender o sentido do dízimo. Né, que muitas pessoas exageram em nome de Deus e do dízimo para obterem uma maior receita em suas igrejas. E com isso eles transformam Deus quase em um carrasco. Né? Você tem que ir para a igreja e ajudar lá a igreja e dar sua oferta de coração, porque às vezes nós somos torcedores de Deus, mas não pagamos o ingresso, não é verdade? É verdade, às vezes a gente, não, Deus é maravilhoso e tal, mas a gente podendo ajudar, a gente não ajuda. Algumas pessoas são verdadeiramente mesquinhos, né, para com Deus, mas Deus, Ele abençoa aquele que abençoa a sua obra, é verdade. E aquele que não abençoa a sua obra, Deus não abençoa. Não, porque tem que... Não, peraí, rapaz, a gente tem que ter cuidado para não apregoar um evangelho cangaceiro, daquele de cortar pescoço. O dízimo veio abençoar. Se você der, você é abençoado. Mas, pastor, se eu não der o dízimo, Deus não vai amaldiçoar você. Não vai acontecer nada, não. E se eu passar a dar? Aí Deus abençoa. E se eu parar de dar? Aí Deus, o que Ele abençoa, e o que Ele puder fazer, Ele faz. Deus não é o Deus capitalista que tantos pregam por aí, não. Qual é a imagem de Deus que você tem? As associações que as pessoas fazem em suas mentes acerca do dízimo são muito perigosas. Né? Encontramos, né, a oferta da viúva. A viúva deu tudo que tinha no bolso, mas ela não deu tudo que tinha. Ela não vendeu casa, ela não vendeu o que possuía para dar lá. Jesus Cristo destacou aquela mulher porque ela fez questão de dar uma oferta que para ela era muito grande. E os ricões, né, davam um sobejozinho. Mas ela, como viúva, ela deu uma moedinha que tem no bolso. Ou seja, ela foi para casa, né, sem nenhuma moeda. Ou seja, ela valorizou a casa do Senhor. E Deus vê o que você ajuda também. Quando você ajuda a casa de Deus, Deus te ajuda. E quando você não ajuda a casa de Deus, Deus também não vai te amaldiçoar. A igreja é uma fonte de bênção e não uma fonte de maldição. Existe muito interesse nessas questões. Existe muita gente interessada. E citam versículos como Malaquias 3,10 para assustar os irmãos. Se você não der o dízimo, olha, Deus vai... Pense, brinque com Deus. Você está roubando Deus. Não é por aí, rapaz. Deus te chama para ajudar a obra dele. Mas se você não ajudar, Deus também não vai te amaldiçoar. Não. Agora, se você ajudar, Ele abençoa mais ainda. E, como eu falei, a questão do dízimo, o dízimo era o imposto da época, porque o Estado e a religião eram juntas. Os bancos nasceram na igreja de Israel, nas sinagogas dos judeus, né? O sinédrio agia até como uma prefeitura. Era exatamente isso. Então o dízimo de Israel era justamente um imposto cobrado por toda a nação. E Deus abençoava. Né? Até hoje em dia a igreja lá em Israel costuma não receber oferta. O Estado ajuda a igreja de Israel, né? Que é a sinagoga dos judeus, e o Estado cobra um imposto e repassa esse imposto para a igreja. Veja vocês, essa onda de capitalismo terrível
tem amaldiçoado muita gente. E essas associações bestas, olha, falando do dízimo, os Estados Unidos é rico, né? Porque é evangélico. O Japão também é rico. E muito rico. Mas não é evangélico. Não tem negócio de oferta, de dízimo. Associar o reino de Deus ao dízimo, à oferta, né, é muito fraco. Você tem que ajudar, sim. Porque às vezes a gente é um jogador, um torcedor de um time que não quer pagar o ingresso. Se você torce por um time, você deve pagar o ingresso, né? Então, se você está numa igreja, ajudar o seu pastor. E que o seu pastor tenha um salário bom, que o seu pastor tenha uma renda, sim. E o que é que tem? Quem vive no altar, como ao redor dele. Ou é para o pastor ficar passando fome. Aí depois você vai ficar criticando o pastor porque o pastor não pagou suas dívidas, né? E tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é aquelas pessoas que chegam para sugar, né? Sugar os outros e usam a Bíblia. Mas independente de costumes, que eu respeito a todos, você tem que ter cuidado com isso. A questão é que o dízimo veio para te abençoar e não para amaldiçoar, né? Filipenses capítulo 4, versículo 19, Apafrodito, olha o nome do rapaz, Apafrodito. Apesar de ser um nome bíblico, né, é um nome grego, Apafrodito. Eu nunca vi ninguém botar o nome do seu filho Apafrodito. Você pode até um dia botar esse nome no seu filho, Apafrodito. Apafrodito levou uma oferta dos Tessalonicenses para Paulo. E Paulo respondeu em carta: aquele que não poupou nem mesmo seu filho, também não nos dará com ele todas as coisas, né? E Paulo falou e deu a bênção para os Tessalonicenses, porque os Tessalonicenses se lembraram de Paulo e mandaram uma oferta muito boa para ele. E isso é uma bênção, né? Os filhos do mal dizimam para a igreja do mal. Ou seja, existe hoje a igreja de Lúcifer, a igreja de Satanás, e lá eles dizimam para a igreja de Satanás. E muitas vezes o mal é mais bem patrocinado do que o bem. Ou seja, vem uma banda dessa de fora, né, uma banda, e o ingresso custa quase a metade de um salário mínimo. E tem alguns que chegam até a ser um salário mínimo. E as pessoas pagam e vão para essa banda. E às vezes na igreja é aquela mesquinharia, 10 centavos, 25 centavos, 1 real. E isso deve ser visto. O objetivo desse comentário número 1 e agora o número 2 é justamente esclarecer e gerar um equilíbrio acerca da sua visão acerca dos dízimos, das ofertas. Porque o radicalismo sempre foge da vontade de Deus. Quando estamos com o coração em algo, não medimos esforço. Então, quando você acredita na igreja, acredita no Senhor Jesus, acredita na bênção, então você vai ajudar, você vai dar uma esmola, você vai dar uma oferta. E isso vai voltar para você. Pode ter a certeza. As ofertas e os dízimos, elas foram criadas por Deus para abençoar aqueles que dão. Aqueles que dão a sua oferta para a igreja são abençoados. Com certeza. E aqueles que não dão? Deus não amaldiçoa. Eles estão lá e ficam lá na sua. Já que eles estão na sua, ficam na sua. Você está me entendendo? A questão do sentido do dízimo. Deus não criou o dízimo para destruir. Deus criou o dízimo para abençoar. E vivemos muitas vezes em um país onde as pessoas têm dificuldades financeiras incríveis. Mas muitas dessas pessoas, eu vejo em igrejas pequenas, às vezes um irmão que ganha um salário mínimo dando dízimo. E às vezes eu vejo muita gente que ganha muito mais do que isso e não dá. Vai do coração de cada um. Deus vai abençoar um e amaldiçoar outro? Não. Deus vai devolver. Ou seja, aquela pessoa quando dá o dízimo, ele semeia. E aí Deus faz frutificar. E aquele dízimo volta em forma de paz, em forma de saúde, em forma de alegria. E se eu não der o dízimo, vou perder a saúde? Não. Não perde não. Deus te chama pelo amor. Esse negócio de vir pela dor, foi que inventaram. E se a pessoa vir pela dor, não foi Deus que provocou essa dor. Foi a própria atitude da pessoa que provocou essa dor.
Então o dízimo é uma coisa muito criticada por muita gente, né? Ah, os pastores só querem, tal. Porque alguns dão margem para essa crítica, sim. Mas o dízimo é a coisa mais sagrada, mais linda que Deus criou nessa terra. Quando nós temos o poder, a capacidade de alguma forma ajudarmos a obra de Deus, nós estamos sendo um privilegiado. Por quê? Porque estamos sendo sócios do Deus vivo. Você é convidado a ser sócio. Você pode dar uma ajuda, você que não é evangélico pode. Você procura um mendigo, uma pessoa que seja pobre. Não precisa dar em dinheiro não, para ele não se viciar em dinheiro. Compra uma feira maravilhosa e leva para essa pessoa. Por que a gente não prega mais isso? Tudo bem, a igreja precisa, tem suas despesas, seus custos, sua expansão que é necessária haver. Sem dízimo e sem oferta, a igreja não chega em lugar nenhum. Mas também você tem que provocar caridade. Você tem que ter caridade, né? E fazer a caridade. Eu não sou salvo pelas obras, é também salvo pelas obras. Quem criou essa doutrina que você é salvo só pela fé era um radical. Porque a Bíblia diz que sem obras a fé é morta, é inoperante e de nada vale. Então os dízimos, as ofertas e a caridade são as obras. Que Deus seja abundante na tua vida. Amém.